Meus amados irmãos, nesta oportunidade, mais uma vez, com muita alegria e gozo em minha alma, quero saudar a todos os irmãos com a paz do Senhor. Nós estamos iniciando mais um culto de ensino da Palavra de Deus. Estamos juntos aqui, eu e o irmão Diácono Tiago Souza, que sempre está aqui colaborando, servindo ao Senhor nesta obra santa que é a obra de Deus. Peço aos irmãos que abram a sua harpa em sua casa, juntos louvemos o nome do Senhor, com o hino de número 394. Quem sua mão ao arado já pôs, constante precisa ser. O sol declina e logo após vai escurecer. Avante em Cristo pensando, em oração vigiando, com gozo e amor trabalhando para ter Senhor. Não desanimes por ser tua cruz maior que a de teu irmão. A mais pesada levou teu Jesus, te consola então. A tua cruz vai levando, como Jesus perdoando, alegremente andando para o lindo céu. Ser bom soldado de Cristo Jesus, sofrendo as aflições, não sufocando a mensagem da cruz, as perseguições. Vai seu amor proclamando, novas de paz se levando, aos que estão aguardando a salvação. Quando enfim tu largares a cruz, Jesus te coroará, com santo gozo em glória e luz te consolará. Esquecerás teus lidares, tribulações e pesares, quando no céu desfrutares perfeita paz. Ainda iremos cantar o hino de número 456. Continuemos louvando o nome do Senhor, hino de número 456. Oh, que fonte transbordante, mais profunda que o mar, é de Deus o amor imenso que Jesus me veio dar. Ele me abriu a porta e me reconciliou, por seu sangue derramado para Deus me consagrou. Como a pompa perseguida e cansado estava eu, mas Jesus jamais rejeita quem buscar abrigo seu. Ele me abriu a porta e me reconciliou, por seu sangue derramado para Deus me consagro. Graça abundantemente
graça superabundou. Ele me abriu a porta, Ele reconciliou, por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Quando alvorecer meu dia, com Jesus irei pro céu, eu exaltarei para sempre, pois salvou um perdido réu. Ele me abriu a porta, Ele me reconciliou, por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, com base neste último hino que acabamos de cantar, 456, quero chamar a vossa preciosa atenção para o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. É a leitura que faremos para o ensino da palavra de Deus nesta noite, nesta oportunidade. Que assim está escrito: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Meus amados, esses versículos, quem deixou escrito foi o autor de toda a criação, o autor da Bíblia, o Deus incomparável, na pessoa bendita de Jesus Cristo, que deixou escrito esta palavra. E nesta noite, com base nos versículos lidos e no hino que cantamos, eu desejo falar com os irmãos um pouco a respeito da porta estreita, para que nós compreendamos melhor o que é esta porta. Eu preciso trazer à memória dos irmãos algumas importantes lições e falar um pouquinho a respeito da criação de todas as coisas, da criação do homem. Quando nós olhamos para a genealogia de Sete, que está registrada em Gênesis capítulo 5, nós vamos observar que da sua genealogia nasceu um homem chamado Lameque, que viveu 180 anos, e diz a Bíblia que ele gerou um filho, e este filho do qual estou falando, todos nós somos conhecedores, que foi Noé. E Noé foi o pregoeiro da fé, e este homem, ele achou graça aos olhos do Senhor nosso Deus. Quando olhamos para Gênesis 5, 28 e 29, diz a Bíblia: e viveu Lameque 182 anos e gerou um filho, e chamou o seu nome Noé. Em hebraico, o nome Noé significa Noá, que quer dizer repouso. Noé, nós entendemos que ele foi um varão justo, um homem que andou em retidão, e diz a Bíblia, no capítulo 6, versículo 9, sobre as suas gerações: e Noé se tornou um homem justo e reto em suas gerações, e diz
a última parte do versículo 9 de Gênesis 6, que Noé andava com Deus. E nós observamos, e a Bíblia diz isso de maneira muito clara, que o Senhor, Ele pôs o limite após ter criado o homem, porque diz a Bíblia Sagrada, no versículo de número 6 de Gênesis 6, então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe sobre o seu coração. Deus se arrependeu de haver criado o homem, e Ele colocou um limite para que o homem vivesse 120 anos. E no capítulo 6 aqui fala sobre a corrupção, sobre a degeneração do homem. E Deus, Ele chama este homem chamado Noé, cujo significado eu já disse, repouso. E Deus fala com ele e dá a ele uma ordem para que ele construísse uma arca. E Noé, ele, em obediência à voz do Senhor, ele começa a construção da arca. Se os irmãos continuarem acompanhando este ensino, vocês vão encontrar registrado no capítulo 7, que após ele ter construído a arca, ela media aproximadamente 150 metros de comprimento, 25 metros de largura e 15 metros de altura. E diz a Bíblia Sagrada que durante o tempo que Noé construía a arca que Deus ordenara que ele construísse, ele pregava a palavra de Deus, dizendo que Deus iria destruir toda a terra, todo o gênero humano. Mas os homens não atentaram para as palavras de Noé, chamando ele que ele estava louco. Mas Noé assim continuou. E durante o tempo da construção da arca, ele continuava pregando, até que chegou o dia que ele termina a construção da arca, e agora o Senhor fala com ele para que ele entre para dentro da arca. E somos conhecedores que a arca ela tinha 3 compartimentos. E Noé ele foi ficar lá no último compartimento da arca. O Senhor ordena que ele entre para dentro da arca, diz o versículo 1 de Gênesis 7. Então depois disso o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. E diz a palavra de Deus que após entrar para dentro da arca, ele e a sua família, a Bíblia diz no versículo 16 de Gênesis capítulo 7, e o Senhor a fechou por fora. Se vocês lerem esse versículo no capítulo 7 de Gênesis, versículo 16, na Bíblia Viva, a Bíblia vai dizer que o Senhor fechou a porta após ele. O que podemos compreender aqui? Que Deus, ele estava dentro da arca, e após ele dar esta ordem a Noé, para que ele entrasse com a sua família para dentro da arca, o próprio Deus, ele fecha a porta. É claro que a porta, tanto faz nós estarmos, para nós fecharmos, nós temos que sair, evidentemente que sim. Mas o que eu quero que os irmãos compreendam aqui é que Deus estava dentro da arca, e o próprio Deus fechou a porta da arca, porque a arca só tinha uma porta. É aqui que eu quero que os irmãos entendam o que nós iremos estudar juntos nesta oportunidade. A arca aqui, tipologicamente, simbolicamente, ela representa a salvação, e ela representa também o Senhor Jesus Cristo, o nosso eterno Salvador, o único que tem poder para salvar o homem, para libertar o homem dos seus pecados. E quando
nós lemos aqui em Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14, nós observamos aqui o Senhor, Ele estabelecendo uma ordem: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. A Bíblia diz, em João capítulo 10, o Senhor Jesus falando, são as palavras dele. Olha bem o que diz em João capítulo 10, versículo 1, versículo 2, versículo de número 7 e versículo de número 9. São as palavras do Senhor Jesus. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, curral aqui é o aprisco onde as ovelhas se ajuntavam, se reuniam, se aglomeravam sobre o comando, a orientação dos pastores. E esse aprisco hoje nós sabemos que representa também a igreja do Senhor, onde as ovelhas se ajuntam, se reúnem para receber de Deus a instrução, a palavra pastoral, para nós prosseguirmos avante na nossa caminhada. E na continuidade do versículo, o Senhor Jesus está dizendo que aquele que não entrar por esta porta, ele é conhecido como ladrão e salteador. E o versículo 2 vai dizer: aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Pastor é aquele que vai à frente das ovelhas, guiando, instruindo, orientando o rebanho do Senhor, as ovelhas que Deus tem colocado sob o seu cuidado pastoral. E o versículo 7 diz assim: tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, mais uma vez Jesus repete: é verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Aqui ele está falando com toda a precisão, com toda a autoridade, falando na primeira pessoa que ele é a porta das ovelhas. Ele é a única porta de entrada para as ovelhas entrar, para as ovelhas alimentar-se, para as ovelhas beber a água límpida, a água que dessedenta a nossa sede espiritual. E o versículo 9 ele fala com mais propriedade ainda: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. O alimento sólido, o alimento puro, para nós saciarmos a nossa fome espiritual, para que nós sejamos ovelhas bem robustecidas, bem alimentadas, bem sustentadas pela palavra de Deus. E esta porta que a Bíblia está dizendo aqui, nós sabemos que está falando exatamente do Senhor Jesus Cristo. E nós vemos então nesta passagem que aqui fala da salvação da alma, fala também da vida eterna, e nós temos que entender que a porta ela é estreita, que a porta que leva para o céu ela é estreita. E os irmãos observaram que no versículo que nós lemos aqui fala de duas portas. O versículo de número 3: entrai pela porta estreita. E na sequência no versículo vai dizer: porque larga é a porta. Existe a porta estreita e existe a porta larga. Todos nós somos sabedores que a porta estreita é o Senhor Jesus. Ele mesmo se identifica dizendo: eu sou a porta. Quem entrar por mim, entrará, sairá e achará pastagens. Mas existe a porta larga. A porta larga, todos nós sabemos que representa o inferno. E as pessoas que entram por esta porta estão sujeitas a viver eternamente sem Jesus, sem ter salvação, sem ter o direito de gozar a vida eterna. E aqui fala também a respeito do caminho espaçoso que conduz à perdição. E infelizmente diz a Bíblia que muitos são os que entram, que passam por essa porta.
Mas a verdade é uma só, meus amados irmãos, que existem duas portas e dois caminhos. E nós sabemos que a primeira porta, que eu já disse, representando o Senhor Jesus, é o céu. É esta porta que nos conduzirá ao céu. E a porta larga é a porta que conduzirá, infelizmente, aqueles que não quiserem passar pela porta estreita. E agora pergunto eu: qual é a porta que você quer passar por ela? Em que porta você quer entrar? A porta larga ou a porta estreita? E mais uma vez repito, João capítulo 10, versículo 9, o Senhor Jesus dizendo: se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagens. Aleluia! Só o Senhor Jesus Cristo tem autoridade para dizer: eu sou a porta. Só o Senhor Jesus Cristo tem autoridade para dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Só o Senhor Jesus Cristo tem poder para dizer: eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o viticultor ou o lavrador. Só o Senhor Jesus Cristo tem poder para dizer: eu sou o bom pastor. E o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Quando Jesus está falando com os seus discípulos, dentre eles estava Tomé, e Jesus, quando ele fala com os seus discípulos, Tomé, ele não queria entender, não queria acreditar, não queria reconhecer Jesus Cristo como único caminho, como única verdade, como aquele que tem poder para dar a vida eterna, porque é só Ele que tem poder para dar a vida eterna. E o Senhor Jesus Cristo, voltando-se para Tomé, ele disse em João capítulo 14, versículo de número 6, eu sou o caminho. Aqui ele não está dizendo que ele é um dos caminhos, ele está dizendo: eu sou o caminho. Ele está afirmando: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia! Então esta é a única verdade, amados irmãos. Jesus Cristo, Ele é a porta. Jesus Cristo, Ele é o caminho, o único que tem poder para conduzir o homem à eternidade. Veja bem o que está no Evangelho de Jesus Cristo, em Lucas capítulo 13, versículo de número 24. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando é que isso vai acontecer? É naquele dia, quando Jesus vier em glória para buscar a sua igreja, os seus escolhidos. E muitos vão dizer: Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, Senhor, em teu nome eu preguei o Evangelho, Senhor, em teu nome eu fiz tantas coisas. E Ele vai dizer: não vos conheço, apartai-vos de mim. Será muito triste para aqueles que não reconhecerem que a única porta que pode conduzir o homem à eternidade é o Senhor Jesus Cristo. E o que é porfiar? Para nós entendermos melhor, eu gostaria de ler esse versículo na Bíblia Viva, versículo 24, do capítulo 3 do Evangelho de São Lucas. Olha o que disse Jesus na Bíblia Viva: a porta para o céu é estreita, façam força para entrar, porque a verdade é que muitos tentarão entrar, mas quando o dono da casa se levantar e trancar a porta, será tarde demais. Então, se vocês ficarem do lado de fora batendo e pedindo: Senhor, abre-nos a porta, Ele responderá: eu não conheço vocês, não sei de onde vocês são. Será triste ouvir estas palavras, mas é a palavra de Deus
é a verdade incontestável, é a verdade absoluta, isto para aqueles que não perseverarem até o fim, porque a Bíblia diz, lá no capítulo 24 do Evangelho de São Mateus, versículo de número 13, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Amados irmãos, porque naquele dia não adiantará dizer, Senhor, eu fiz tantas coisas em teu nome, porque a Bíblia é muito clara em dizer que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas quem entrará no reino dos céus? Aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Capítulo 7, versículo 21 do Evangelho de São Mateus está escrito: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Certa feita Jesus, ele falando a respeito dos dois alicerces, e ali estavam dois homens, e a Bíblia Sagrada diz que Jesus falou àqueles homens. O primeiro homem, ele se tornou um homem prudente, ele se tornou um homem cuidadoso, e a Bíblia Sagrada diz no capítulo 7, versículo de número 24 do Evangelho de São Mateus: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ou compará-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então este homem, quando veio os ventos, vieram as intempéries da vida, as tempestades, a sua casa não desmoronou, a sua casa não ruiu, a sua casa não foi destruída, porque ele havia construído a sua casa na rocha, porque ele já havia passado pela porta estreita, e todas as coisas que vieram não pôde de maneira nenhuma sucumbir, destruir a vida daquele homem, porque ele havia entrado pela porta estreita e havia alicerçado a sua casa sobre a rocha. Porém a Bíblia fala do segundo homem, que infelizmente ele não passou pela porta estreita, ele preferiu entrar pela porta larga, ele preferiu andar pelo caminho largo, ao invés de andar pelo caminho estreito e entrar pela porta estreita. E diz a Bíblia que aquele homem se tornou insensato, aquele homem se tornou imprudente. Diz o versículo de número 26: e aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, não as pratica, compará-lo-ei ao homem insensato e imprudente que edificou a sua casa sobre areia. E o versículo 27 vai dizer-nos que veio o vento, veio a chuva, e assopraram ventos, e aquela casa, ela foi totalmente destruída. E diz a última parte do versículo 27, que grande foi a sua queda, que grande foi a sua ruína, porque aquele homem, ele edificou a sua casa na areia. Nós sabemos que a areia não tem solidificação. A areia, ela se move e ela pode verdadeiramente destruir a casa que é construída sobre ela. Muitos, infelizmente, têm construído a sua casa na areia, e é por isso que às vezes não suportam as dificuldades, as lutas, os problemas que vêm sobre a vida dele. Mas eu quero crer nesta noite, em nome de Jesus Cristo, que todos que estão ao alcance da minha voz, que todos que estão ouvindo esta palavra de ensino da palavra de Deus, você tem construído, você tem estruturado, você tem alicerçado a sua casa na rocha, e todos nós somos sabedores que esta rocha é o Senhor Jesus
Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E nós, acima de tudo, temos que, cada dia, amados irmãos, estarmos bem solidificados, bem alimentados com a palavra de Deus, porque quem se alimenta cada dia da palavra de Deus, ele jamais será sucumbido. As lutas, as dificuldades, os problemas desta vida jamais irá tirar esta pessoa da presença do Senhor. Jesus, certa feita, falando com seus discípulos no capítulo 14, versículos 23 e 24 do Evangelho de João, ele disse: Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Nós somos a morada, nós somos a habitação, nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Meus amados irmãos, então eu quero crer que todos que estão ouvindo esta palavra verdadeiramente já passaram, já entraram por essa porta estreita. Esta porta é o Senhor Jesus Cristo. E mais uma vez eu repito o capítulo 10 e versículo 9 de João, para nós orarmos agradecendo a Deus por esses momentos que nós temos passado aqui. Jesus mais uma vez fala conosco dizendo: eu sou a porta. Esta porta, afirmo eu mais uma vez, é o Senhor Jesus. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. Continue dentro da porta, continue cada dia gozando, usufruindo da salvação que você recebeu da parte do Senhor Jesus Cristo. Continue dentro da arca, não saia da arca. Deixe que o Espírito Santo cada dia te conduza, não só você, mas a sua família. Nós sabemos que Jesus Cristo em breve virá, e nós precisamos estar dentro da arca. E para estarmos dentro da arca, precisamos já ter passado pela porta estreita, e a porta é Jesus. Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo de Deus possa ter ministrado na mente, no coração, na alma e no espírito de cada um dos irmãos, em nome de Jesus, amém. Antes de nós orarmos agradecendo a Deus por este culto, por esta palavra, eu quero aqui pedir a todos os irmãos, por certos irmãos viram aí no grupo, irmão Mike, a irmã Miriam pedindo oração, pois o nosso irmão, ele foi infectado, mas segundo a irmã Miriam, graças a Deus está bem. Ela iria fazer os exames hoje também, segundo ela postou no grupo, e vamos continuar orando por eles, irmã Miriam, irmão Mike e o seu filhinho. Eu tenho aqui também um aviso da parte do irmão Gabriel, irmã Tatiane. No próximo sábado, agora dia 13, a partir das 17 às 18 horas, estarão aqui na congregação do bairro Boa Vista para a coleta do amor, a colheita do amor. Os irmãos que quiserem trazer os seus donativos para ajudar os nossos irmãos mais necessitados, façam assim, e creia que Deus te recompensará com muitas bênçãos. E temos aqui também um pedido da parte da irmã Elisaide. Ela está necessitando de uma cama de casal. Quem tiver para doar, por favor, coloque aí no grupo, e ela vai, por certo, visualizar e entrará em contato com o irmão que porventura tiver esta cama para doar, e saiba que Deus te recompensará por isso, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós, desde agora e para sempre. Amém e amém, Jesus.